Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Eu sou a Kissela e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. E hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 131º dia, seguindo com o livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 15, livro de João, capítulo 6, versículo 43 ao 71, Salmos capítulo 107, versículos 1 ao 43 e Provérbios capítulo 15, versículos 1 ao 3. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai, pois somos totalmente errantes e dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós possamos ter o entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1 ao capítulo 11, versículo 15. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: O Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão: Já foram achadas as jumentas que você foi procurar. E eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo: Que posso fazer por meu filho? Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães, que você deve aceitar. Então você seguirá para Gibeá Eloim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em outro homem. Quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias até que eu venha para junto de você e diga o que você deve fazer. Aconteceu que no momento em que Saul se virou para se despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração. E todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Todos os que já o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, perguntaram uns aos outros: Que é isso que aconteceu com o filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem do lugar perguntou: E quem é o pai dos outros? Por isso surgiu este provérbio: Está também Saul entre os profetas? E depois de profetizar, Saul seguiu para o alto do monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: Aonde vocês foram? Saul respondeu: Fomos procurar as jumentas, e quando vimos que não apareciam, fomos falar com Samuel. Então o tio de Saul disse: Conte-me, por favor, o que Samuel disse a vocês. Saul respondeu: Ele nos disse que as jumentas tinham sido encontradas, porém Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito a respeito do reino. Samuel convocou o povo para comparecer diante do Senhor, em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei Israel do Egito e os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. Mas hoje vocês rejeitaram o seu Deus,
que os livrou de todos os seus males e trabalhos. Vocês lhe disseram: não, queremos um rei sobre nós. Agora, pois, reúnam-se diante do Senhor, por tribos e grupos de milhares. Samuel fez com que todas as tribos se aproximassem, e a tribo sorteada foi a de Benjamim. Então Samuel chamou a tribo de Benjamim pelas suas famílias, e foi indicada a família de Matre, e da família de Matre foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, não puderam encontrá-lo. Então perguntaram ao Senhor se aquele homem já havia chegado ali. E o Senhor respondeu: ele está aí escondido entre as bagagens. Então procuraram e tiraram de lá. Ele ficou em pé no meio do povo, e era o mais alto de todos, dos ombros para cima. Ele sobressaía a todo o povo. Então Samuel disse a todo o povo: vocês estão vendo quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há ninguém semelhante a ele. Então todo o povo começou a gritar: viva o rei! Samuel explicou ao povo o direito do rei, escreveu-o num livro e o pôs diante do Senhor. Então Samuel despediu todo o povo, cada um para sua casa. Também Saul foi para casa em Gibeá. Com ele foi uma tropa de homens cujo coração Deus havia tocado, mas alguns homens malignos disseram: como poderá este homem nos salvar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, mas Saul se fez de surdo. Então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes-Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás: faça uma aliança conosco e nós os serviremos. Porém Naás, o amonita, respondeu: farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: dê-nos 7 dias para ir enviar mensageiros por todo o território de Israel. Se não houver ninguém que nos livre, então nos entregaremos a você. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, onde morava Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: que tem o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes haviam relatado. Quando Saul ouviu essas palavras, o Espírito de Deus se apossou dele e ele ficou furioso. Pegou uma junta de bois, cortou-os em pedaços e os enviou a todo o território de Israel por meio de mensageiros que dissessem: assim se fará com os bois de todo aquele que não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e saíram como se fosse um só homem. Samuel contou-os em Bezeque. Dos filhos de Israel havia 300.000, dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que tinham vindo de Jabes: digam aos homens de Jabes-Gileade que amanhã, quando o calor do sol se fizer sentir, vocês serão socorridos. Os mensageiros foram, anunciaram isto aos homens de Jabes, e estes se alegraram. Então disseram aos amonitas: amanhã nós nos entregaremos e vocês poderão fazer conosco o que bem quiserem. Aconteceu que no dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e atacaram os amonitas, até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Então o povo disse a Samuel: quem são aqueles que diziam que Saul não deveria reinar sobre nós? Traga-nos para aqui, para que os matemos. Porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou Israel. E Samuel disse ao povo: venham, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei, diante do Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali com todos os homens de Israel.
Livro de João, capítulo 6, versículos 43 ao 71. Jesus respondeu: Não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: E todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram do maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como é que este pode nos dar sua própria carne para comer? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: Isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espíritos e são vida. Mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: Por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim e se não for concebido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é Santo de Deus. Então Jesus lhes disse: Não é de fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariote, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Livro de Salmos, capítulo 107, versículos 1 ao 43. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens.
pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Alguns se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em correntes de ferro, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu o coração com trabalhos. Esses caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou as correntes que os prendiam. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Os insensatos, por causa do seu novo caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Abominaram todo tipo de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, que ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Os que tomam navios descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio destas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram e cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a calmaria. E assim os levou ao porto desejado. Que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Que exaltem na assembléia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Deus transformou rios em desertos e mananciais em terra seca. Fez da terra frutífera um deserto salgado, por causa da maldade de seus habitantes. Transformou o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais construíram uma cidade em que pudessem morar. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou e eles se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas outra vez foram reduzidos e humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Deus mostra desprezo pelos príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado e faz aumentar a sua família como um rebanho. Os retos veem isso e se alegram, mas todos os ímpios têm de fechar a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 1 ao 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.